Recentemente nós publicamos aqui em nosso canal um vídeo com os 9 sinais de uma igreja que provavelmente está morrendo, que está prestes a fechar as portas. Se você ainda não assistiu, confira o link abaixo na descrição. No vídeo você encontrará uma lista que nós fizemos procurando verificar sinais, características que podem ser notadas numa congregação em decadência. A questão que surge depois é, ok, e agora? O que fazer? Temos algo que podemos fazer para evitar isso? Ou seria um caminho sem volta? Se a minha igreja local apresenta 3, 4 ou mais de algum desses sinais, será que existe algo que seja possível fazer para evitar o pior? Nós acreditamos que sim, e é sobre isso que nós falaremos aqui neste vídeo. Aproveite para inscrever-se em nosso canal e fique conosco. Ninguém gosta de admitir, mas fechar uma igreja, fechar uma comunidade, uma congregação, é algo que pode sim acontecer. E são diversos os sinais que esta igreja dará ao longo do tempo até que chegue o dia derradeiro. É preciso estar atento a estes sinais. Infelizmente, muitas igrejas parecem só se dar conta disso quando já é tarde demais. Em nosso vídeo sobre os 9 sinais, nós dissemos que se uma igreja apresenta 4 ou mais desses sinais, então é provável que ela esteja em sérios apuros. Aqui então, com este vídeo, nós queremos apresentar algumas opções, algumas coisas que o pastor local, que a liderança dessa igreja local pode fazer diante de cada um dos 9 sinais. Para isso, é claro, será preciso prestar muita atenção, fazer uma espécie de diagnóstico da igreja e perceber o que está realmente acontecendo. Vamos lá então, o primeiro sinal que nós mencionamos é a diminuição no número de membros. O número de membros da igreja, de participantes no culto, vem diminuindo há 4 anos ou mais. Este é um dos sinais de que a coisa pode estar crítica. Porém, muitas igrejas podem passar os anos sem perceber que isso está acontecendo. Como assim, você pergunta? A igreja só notará uma diminuição caso ela faça uma contagem, uma verificação, um acompanhamento constante em seu número de membros e na participação das pessoas nos programas da igreja. Você se lembra da parábola da ovelha perdida? Como você acha que aquele pastor da parábola notou que de 100 ovelhas faltava uma? É claro que ele contava as suas ovelhas todos os dias antes de fechar o aprisco à noite. Ele conhecia as suas ovelhas. Outra coisa, a sua igreja tem algum programa pensado, intencional, com a questão do acolhimento, a recepção, a inserção de novos membros? Se vêm pessoas diferentes, visitantes, participar de algum programa, dos cultos da sua igreja, como você sabe qual é a percepção que eles levam, o que eles pensam da sua igreja? Tudo isso é muito importante. Ao notar um decréscimo no número de membros, a liderança da igreja precisará fazer urgentemente um planejamento e agir nas causas que estão levando as pessoas a deixar a igreja. E essas causas podem ser várias. Cada caso, obviamente, é um caso especial. Você precisará descobrir o que está acontecendo aí na sua igreja local. Não existe uma única razão que leva as pessoas a deixar a igreja. Por isso também não há uma receita para resolver esse problema. O contexto das diversas igrejas é diferente. Somente então um bom planejamento ajudará a detectar o que está acontecendo e apontará caminhos que podem ser trilhados adiante. As causas que levam uma pessoa a deixar uma igreja podem estar na própria igreja, mas podem estar também em aspectos externos. Discernir isso é fundamental. Não adianta querer agir, planejar, pensar ações apenas em cima do que um fulano acha ou daquilo que o pastor pensa que pode ser. Atacar causas ilusórias só vai gerar frustração e não resolverá o problema. O segundo sinal congelou no tempo. A igreja, na sua membresia, já não se parece nada com as pessoas da sua vizinhança. Esta igreja precisa urgentemente passar por um processo que nós chamamos de revitalização.
E mais, este provavelmente é um problema que dificilmente a igreja conseguirá resolver sozinha. Se há aí na igreja um grupo de pessoas que já percebeu o que está acontecendo, que há um problema e desejam realmente fazer alguma coisa, precisarão buscar ajuda externa. Essa comunidade está tão acostumada, tão acomodada em seu próprio jeito de ser igreja que se desconectou da realidade à sua volta. Será preciso que venha alguém e jogue um verdadeiro balde de água fria nesse pessoal. O processo de mudança que é necessário consiste em buscar abertura para a sociedade à volta. E não vamos nos enganar. Esse será um longo e doloroso processo para muitos membros tradicionais. Qual é o desafio aqui? O desafio consiste em encontrar um equilíbrio que valorize a fé, a tradição, a história dessa igreja, ao mesmo tempo em que caminha num processo de revitalização, resgatando o sentido e o propósito original da natureza daquilo que é a verdadeira igreja, e assim se abrindo para a evangelização, o anúncio das boas novas para o bairro, a vizinhança, a cidade. São muitas as perguntas que esta igreja precisa se fazer. E isso acontecerá num bom diagnóstico da realidade que um bom planejamento requer. Terceiro sinal, igreja de idosos. A igreja, a congregação local, é formada ainda basicamente por adultos idosos. Atenção, ter idosos na igreja jamais deveria ser considerado um problema. O problema está em não termos jovens, adolescentes, crianças na igreja. É aí que entra a pergunta pelo que está acontecendo. Claro que se uma igreja encontra-se numa determinada região onde não existem mais jovens, casais jovens, crianças, adolescentes, então essa igreja acabará sendo um reflexo também desta realidade. Uma das tendências na sociedade em geral para os próximos anos é exatamente um aumento no número de idosos. As pessoas, elas estão vivendo cada vez mais e os casais estão tendo cada vez menos filhos. As igrejas, então, elas precisam se preparar para esta realidade. Então, aonde está realmente o problema aqui? O problema não está em que uma igreja, uma comunidade local, tenha, em sua maioria, idosos, mas sim que ela tenha ainda somente idosos em seu hall de membros e frequentando os cultos, os programas da igreja. Se a realidade à volta revela uma sociedade com pessoas de diversas faixas etárias, cabe se perguntar pelas razões por que essas pessoas não se interessam pela igreja. E aqui eu vou me arriscar a dizer que essa igreja vem falhando já há alguns anos em alcançar as novas gerações. Quarto sinal, olhando somente para trás. A igreja mira mais o retrovisor do que o horizonte que tem adiante. Vamos lá, você que dirige, é possível dirigir olhando somente para o retrovisor? Não dá, né? Essa igreja precisa ajustar o foco. Como já dissemos, valorizar sim o passado, a sua história, mas fazer um bom uso disso para enfrentar os novos desafios que se colocam à frente. Os retrovisores de um carro servem exatamente para isso, para que haja atenção, de modo que a viagem possa seguir segura e numa direção, em frente. Não há nada de errado em celebrar a história e as coisas bonitas do passado, valorizar as pessoas que contribuíram nessa história que trouxe a igreja até aqui. Não se trata, portanto, de jogar tudo fora e simplesmente querer começar tudo do zero. Tem a ver muito mais em discernir entre o que é central e o que é periférico. E vamos lá de novo, por mais que esse termo seja muito batido, vamos ter que insistir nele. Planejamento. A melhor maneira de focar, de traçar novas metas e também objetivos é partir de um bom planejamento. Se a igreja ela se deu conta do problema, então é hora de buscar ajuda, uma assessoria externa, quem sabe, e realizar um bom planejamento que possa ajudar a igreja a olhar também para frente e sonhar novamente com o futuro.
O quinto sinal que nós destacamos foi o egocentrismo. Os membros conseguem ainda pensar apenas em si mesmos. Eles entendem a igreja como uma espécie de associação religiosa encarregada de atender às suas próprias necessidades, às suas próprias preferências. Bom, eu diria que essa igreja precisa de ensino. É preciso resgatar o sentido bíblico daquilo que é a natureza da igreja. As pessoas que são a igreja, elas estão envolvidas no seu dia a dia nas mais diversas esferas da realidade. Elas não estão apenas na igreja. Portanto, as pessoas elas circulam pelas mais diversas instituições que possuem fins, objetivos diferentes. É empresa, associação, clube, escola, cooperativa e etc. Muitas vezes assim o que acontece é que os papéis eles tendem a se confundir. Uma igreja é algo próprio com um fim específico. Ela não pode se perder ou se degenerar em algum tipo de instituição que ela, na realidade, nunca deveria ter sido. Estudar as Escrituras, buscar recursos em livros, em cursos sobre a natureza e a missão da igreja serão de grande ajuda. A igreja é o povo de Deus com uma missão, uma vocação muito clara de ser bênção para as pessoas, testemunhando do amor de Deus pelo mundo. E isso não combina com uma associação que existe apenas para o interesse dos seus associados. Vamos para o sexto sinal, a igreja de manutenção. Veja, nessa igreja o orçamento é só para a manutenção interna, pagando as contas, garantindo o mínimo necessário aos membros, está muito bom. Então, diremos que por maiores que sejam as dificuldades, a igreja precisa manter o foco na sua missão. A missão da igreja é a sua razão de ser, de existir. Quando a estrutura, tudo aquilo que foi montado para que a igreja ela pudesse existir, para que ela pudesse executar a sua missão com eficácia, quando isso passa a receber prioridade de atenção, prioridade dos investimentos, então alguma coisa de diferente precisa ser feito. O foco está equivocado e o essencial está ficando para segundo plano. Você já deve ter notado que alguns dos sinais que nós listamos aqui, eles se relacionam. Uma mesma igreja que só olha para o passado também pode focar apenas na manutenção e acaba assim sendo uma igreja voltada apenas para si mesma. Portanto, quando essa igreja partir para um planejamento, quando ela buscar realizar um diagnóstico da sua realidade, pode acontecer que algumas dessas soluções, destes caminhos que nós apontamos aqui, sirvam para resolver mais de um problema. Então, mais uma vez, estudo, planejamento, busca por revitalização. O caminho é esse. Não existe receita pronta que vai mudar as coisas de forma instantânea. O primeiro passo é que nessa igreja haja alguém com a capacidade de se distanciar e assim poder perceber o problema. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa realidade local que a primeira coisa que surge de diferente, primeira coisa que alguém disser sobre a nossa igreja, nós começamos já a jogar na defensiva, a querer se defender. Nós não queremos enxergar, não queremos admitir que haja problemas. Então é isso, o primeiro passo é um diagnóstico, é nos darmos conta da realidade. Vamos então para o sétimo sinal, forma sem conteúdo. Já não há discernimento nessa igreja entre evangelho e estrutura, entre o essencial e o secundário, entre a missão e a instituição. E me desculpem se eu sou repetitivo, mas aqui a solução não é muito diferente daquilo que nós já falamos anteriormente. Uma igreja que busca resgatar o sentido bíblico original daquilo que ela foi chamada a ser enquanto igreja, ela começará a resolver muitos dos seus problemas. E aqui, depois de vários problemas que apresentam desafios semelhantes, eu gostaria de sugerir um livro. O título desse livro é A Treliça e a Videira. Talvez aí em sua igreja estejam dando mais atenção à treliça do que à videira. Ou seja, por mais que a treliça mereça atenção, um bom produtor de uvas sabe que se ele priorizar a treliça, a pérgola, o suporte por onde a videira deve conduzir os seus ramos, e acabar com isso ignorando a videira,
ele não produzirá uvas em quantidade e qualidade desejada. Então, quando eu falo em estudo, em ensino, em planejamento, é preciso buscar formação. Então, leia esse livro. O link você vai encontrar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Oitavo sinal, eu morro, mas não mudo. Não se pode mexer em nada, mudanças nem pensar, que as coisas sempre foram desse jeito e vai continuar assim. Se tem uma coisa que as décadas mais recentes elas nos obrigam a admitir é que sim, as coisas mudam. E talvez, na história, as coisas nunca mudaram tão rapidamente quanto em anos recentes. Outro detalhe, as pessoas estão há um ano, desde março de 2020, vivendo mudanças. Nós estamos agora no início do ano de 2021 e faz praticamente um ano que todos fomos forçados a uma série de mudanças em nossa vida por causa de um novo coronavírus. Isso significa que as pessoas estão mais propensas às mudanças. A pandemia forçou muitas mudanças na igreja e na vida das pessoas em geral. Então, você que é pastor, líder de igreja local, aproveite este momento. Promovam as mudanças necessárias agora. Quem sabe algumas coisas que vocês tiveram que suspender enquanto igreja, por causa de quarentena, por causa da pandemia, não precisam ser retomadas. Outras coisas que vinham sendo feitas de um determinado modo, quem sabe, possam agora passar a serem feitas de uma maneira diferente. Fato é que numa retomada pós-pandemia, todo mundo estará mais suscetível às mudanças. A oportunidade está aí. E, finalmente, então, nono sinal, o pastor faz tudo. Dissemos que esta aí é uma das marcas bem peculiares, né? Pode gerar bastante reflexão. Bom, se o pastor tem essa característica, ele gosta de centralizar tudo, ele precisa ser alertado disso. Tomar consciência do problema é o primeiro passo para buscar uma solução para ele. Se você é pastor e já está consciente disso, você sabe que tem essa característica aí de ser o faz-tudo e não está conseguindo mudar, busque ajuda. Esse tipo de líder, esse tipo de pastor precisa aprender a delegar as coisas. Nenhum pastor foi chamado a fazer tudo à frente de uma igreja local. O que é uma igreja? Uma igreja é um corpo, o corpo de Cristo, um corpo com vários membros, em que cada membro é chamado a assumir o seu papel, a sua função. Mais uma vez, cabe aqui um estudo sobre a natureza da igreja. E se eu puder sugerir um texto bíblico, um texto base que pode servir de inspiração, estudo, eu lembraria Efésios, capítulo 4, os versos 11 a 13. Ali o apóstolo nos escreve: "E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra." Nós poderíamos traduzir aqui com o objetivo, com o propósito de preparar a igreja, os cristãos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, versos 11 a 13. Então é isso, são algumas dicas para uma igreja que apresenta sinais de que as coisas não estão indo bem, de que está prestes, quem sabe, a fechar. Claro que, como nós já temos dito, podem existir e certamente existem outros sinais. E o que nós procuramos delinear aqui foram apenas alguns princípios. E você que está terminando de ver este vídeo, o que a sua igreja local tem feito para encarar o desafio? Existe algum projeto que vocês vêm implementando que vem dando resultados? Compartilhe conosco aqui embaixo nos comentários. Ficarei muito feliz em saber do que vocês estão fazendo aí na sua igreja. E quem sabe essa sua experiência, a experiência de vocês aí, possa abençoar outros que estão enfrentando o mesmo problema. De qualquer modo, o princípio geral consiste em embarcar em um processo de mudança e revitalização. Geralmente, um grupo remanescente da igreja, com o pastor e a liderança, precisarão de ajuda externa. Não se constranjam em buscar ajuda. Não, nem tudo está perdido. Para aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo, o Senhor da igreja, sempre há esperança.
Deus certamente tem dias graciosos reservados para a sua igreja. Vamos prestar atenção aos sinais que a nossa igreja local vem demonstrando e tomar as decisões necessárias com coragem e ousadia. Algumas medidas poderão ser duras, mas, se necessárias, precisamos de coragem para seguir em frente. E assim que permaneça, acima de tudo, a vocação da igreja, que consiste em ser uma bênção, testemunhando do grande amor de Deus num mundo de injustiças, opressão, sofrimento e morte. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e seja você, junto aí com a sua igreja local, uma fonte de bênção aí onde vocês estão inseridos.